Uma rede varejista anunciou publicamente, na última Black Friday, um desconto de 50% em todos os seus produtos. Pouco antes de aplicar o desconto, porém, aumentou todos os seus preços em 30%. Considerando o preço anterior ao aumento e ao desconto, e o preço final anunciado na promoção, o desconto real foi de. Então, olha só, na verdade, eu não dei o lojista, né, ele não deu um desconto de 50% direto, né? Antes dele dar um desconto, ele primeiro levou o preço dos seus produtos para depois dar um desconto, né? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o preço inicial, tá? Eu vou chamar de X. Eu tenho um preço quando ele aumentou 30%, que eu vou chamar de Y, e o preço quando ele deu um desconto ele abaixou, né, 50%. Tá legal, que eu vou chamar de Z. Então vamos lá, ó. Quanto é que vale Y em relação a X, né? Eu aumentei aqui, ó, 30% em relação a X, tá? Que ele fala aqui em cima, ó, antes de aplicar o desconto de 50%, ele aumentou todos os seus preços em 30%, né? Então vai ser o que? Isso aqui vai ser X mais 30% é o que? 30% é 30 sobre 100. Corta 0 com 0, 3 sobre 10, 0,3. Então é X mais o que? 30% de X, 0,3x, que dá 1,3x. Tá ok? Agora, em cima desse 1,3x, que foi o preço após o aumento de 30%, ele vai fazer o que? Vai dar um desconto de 50%, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Claro, se eu descontar 50%, vai sobrar 50%, quer dizer, é só aqui dividir o que? Por 2, né? Se eu dividir 1,3 por 2, né? Vamos dividir 13 por 2, depois eu coloco a vírgula, né? Então 13 por 2 vai dar 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Coloco aqui 10, uma vírgula aqui, 10 por 2, 5, sobrou 0. Como tinha não era 13 por 2, era 1,3, né? Então eu tenho que pegar esse cara e dividir por 10. Então vai dar 0,65, né? Então aqui vai ser 0,65x, tá? Então, ó, se eu for comparar o preço final, né, com o preço final, que é esse 0,65x aqui, que foi o preço que foi na verdade o preço anunciado na promoção, né? Em relação ao preço inicial, foi 65% o que? De X. Aí você tem que tomar um cuidado com o seguinte: você tem que comparar esse preço final com esse preço inicial. Mas ele pergunta aqui, ó, quanto foi o desconto e não quanto é o preço final. Toma cuidado para você não chegar aqui, ó. Nesse caso aqui ainda foi bonzinho, ele poderia colocar uma alternativa aqui, ó. Vamos até escrever a alternativa F. Ele poderia escrever aqui, ó, 65%. Você marcaria 65 achando que acertou e errou. Por quê? Ele não pergunta quanto é o preço final em relação ao inicial. Ele pergunta quanto foi o desconto do preço final em relação ao inicial. Se eu tinha X aqui, se eu tinha 1 e fui para 0,65, o que aconteceu? Só você fazer a diferença da 0,35. A resposta é a letra C de casa, tá? Esse exercício você também pode fazer da seguinte maneira: em vez de chamar de X aqui, tá? Eu chamo de 100. Tá legal? É muito comum a gente fazer isso, né? Chamo de 100. 30% de 100 é quanto? É 130, né? Se o X virou 100, né? 1,3 vezes 100 vai dar 130, né? 0,65 vezes 100 vai dar 65. Quer dizer, o preço final
ele é 65% do preço inicial. Se ele é 65% é porque eu dei um desconto de 35%, né? 100% menos 35% tem que dar 65%, tá? Só fazer um comentário a mais com vocês aqui. Quando a gente quer saber a variação, né? A gente quer saber quantos por cento aumentou ou diminuiu, a gente usa isso aqui, ó. Final menos inicial sobre inicial. O que seria isso aqui? Quem é o final? 0,65x. Quem é o inicial? X. Sobre quanto? O inicial, que é x. Vou dividir todo mundo por x aqui. Aqui fica 1. Fica 1, aqui fica 1. Então vai ficar quanto? 0,65 menos 1. Que é igual a quanto? Menos 0,35. Ou seja, por que deu negativo? Porque eu descontei, né? Então, a variação do preço, a variação de preço em relação ao preço inicial foi de quanto? Menos 0,35, ou seja, 35%. Menos 35%. Não é só você multiplicar por 100 aqui, ó. Isso aqui dá menos 35%. Tá legal? Então, muito cuidado nessa questão, que ele poderia colocar aqui 65%, tá? E você, com uma bobeira, errar a questão. Que na verdade ele não pede quanto é o preço inicial em relação ao preço final em relação ao inicial. Ele pede qual foi o desconto, tá? Qual foi a variação percentual do final para o inicial, tá? Quanto foi o desconto foi dado, né? Quanto esse preço inicial de 100, quanto eu apliquei de desconto para chegar aqui nesse preço final, tá? Ele não pede quantos por cento é o preço final em relação ao inicial. Então, muita atenção nisso aí.